Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane Marques Torquato, sou enfermeira, docente do Instituto Federal de Goiás, Campus Águas Lindas. Estou aqui hoje, dia 30 de março de 2026, gravando a aula sobre parada cardiorrespiratória em bebês. Essa aula faz parte do projeto de ensino intitulado Vida em Suas Mãos, Capacitação em OVASI e Parada Cardiorrespiratória. Bem, durante essa aula você vai aprender alguns tópicos como parada cardiorrespiratória em bebês, sinais e sintomas de parada cardiorrespiratória em bebês, terceiro, cuidados ao prestar o socorro, quarto, manobra de reanimação cardiopulmonar em bebês e quinto, os passos para uma boa e eficaz RCP em bebês. Bem, para iniciarmos, precisamos conceituar o que é bebê, né? Então, bebê é um termo popular ou lactente, que é um termo técnico. Ele refere-se a um indivíduo que passou de 29 dias de idade, não é mais neonato, e tem menos de um ano de idade. Então, a gente vai trabalhar com o conceito que bebê é aquele de 29 dias a menores de um ano de idade. Após completar um ano de idade, a gente vai considerar essa criança, esse bebê como criança, tá bom? Quais são as causas mais comuns de parada cardiorrespiratória em bebês? Hipóxia, né, é a causa principal, onde a privação de oxigênio leva à parada, e geralmente a hipóxia ela acontece por obstrução das vias aéreas, que nós vamos ver agora. Doenças respiratórias, né, infecção grave como bronquiolite ou pneumonia, obstrução das vias aéreas, ou também conhecido como engasgo, que a criança ela pode, né, o bebê ele pode engasgar com objetos ou alimentos, choque séptico ou hipovolêmico, afogamento e trauma. Bem, quais são os procedimentos de socorros para a gente fazer a RCP em bebês, né? Então, lembrando que bebês são aquelas crianças que estão de 29 dias a menores de um ano. Bem, primeiro a gente precisa reconhecer a parada. Assim como em neonatos, para constatar uma parada cardiorrespiratória em um bebê, é necessário verificar três sinais. Primeiro, a gente precisa verificar a inconsciência. Então, que também é a mesma coisa que a irresponsividade. O bebê ele não responde quando chamado e tocado. Então, a primeira coisa é ver a consciência do bebê. Depois, a segunda é a ausência de pulso. Na parada cardiorrespiratória, o bebê ele não apresenta pulso aparente. Ele está ausente ou irregular. Então, no bebê, esse pulso ele não está presente, tá? Em bebês, o pulso mais confiável e fácil de sentir é o braquial, igualzinho no neonato, tá? Então, na região lateral ao músculo bíceps. E o terceiro é a ausência de respiração. A vítima não respira ou apresenta respiração irregular e ineficaz, né? Exemplo, gaspe. A constatação da parada cardiorrespiratória deve ser rápida, máximo de 10 segundos, para iniciar a RCP imediatamente. Então, aqui difere-se um pouco do neonato, né? No neonato, a gente tem que verificar a inconsciência, a ausência de pulso ou pulso menor que 60 e a ausência de respiração. Já aqui, né, nos bebês, que são aqueles maiores de 29 dias e menores de um ano, a gente vai verificar a inconsciência, a ausência de pulso e a ausência de respiração. E aí, depois que nós reconhecermos a parada cardiorrespiratória em bebês, o que a gente precisa fazer? Precisamos ligar para o serviço de emergência. Caso identificada a parada, chamar o serviço de emergência identificando-se como socorrista. Ao chamar, né, o serviço de emergência, a gente precisa solicitar o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Quais são os números que precisamos ligar? Então, para chamar o SAMU, a gente liga 192. Para chamar os bombeiros, 193. Bem, e aí ligamos, o que precisamos informar? Precisamos informar o nome do socorrista, o local do acidente com ponto de referência, o número de telefone para contato, se necessário, o que aconteceu, um exemplo, parada cardiorrespiratória reconhecida em bebê menor de um ano, em andamento. Quantidade de socorrista no local, se você está sozinho ou se tem outra pessoa com você, e solicitar o DEA, se houver disponível no local.
Um exemplo prático de chamada. Meu nome é Tiago, estou na rua Dois Irmãos, número 321, próximo à rodoviária interestadual. Meu telefone é 999991234. Estou atendendo uma parada cardiorrespiratória em um bebê menor de 1 ano. Estou sozinho no local. Vocês têm ideia disponível? E aí, depois que você reconheceu a parada, ligou para o serviço de emergência, a gente precisa iniciar as compressões. Então, diferente do neonato, o neonato lá a gente começava a ventilação, então abre as vias aéreas e ventila. Aqui não, a gente já inicia nas compressões. Então, a posição, né? A gente vai posicionar o bebê em uma superfície plana e rígida. A técnica é igualzinho à técnica do neonato, então a gente vai usar os 2 dedos, tá? Então use os 2 polegares sobre o peito, as mãos envolvendo o corpo do bebê. E caso não seja possível, pode-se usar a região hipoternar da mão, a parte macia da palma, tá? Perto do punho. Aí a profundidade, vamos abaixar esse tórax, né? O peito do bebê em cerca de 4 centímetros a cada compressão. E aí, o que vai diferenciar do neonato é o ritmo e a proporção. Lá no neonato, a gente faz 3 compressões para uma ventilação. Aqui no bebê, nós vamos fazer de acordo com a quantidade de socorrista. Então, se eu estiver sozinho na ocorrência, eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações. Se eu tiver com outro socorrista, se formos 2 socorristas, nós vamos fazer 15 compressões para 2 ventilações, tá? E com 2 socorristas, a gente vai ter que revezar as posições de quem ventila e de quem comprime a cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, a gente precisa trocar o socorrista, porque acontece o desgaste físico e a gente não consegue comprimir aquele tórax, né, com eficácia. Caso não seja possível realizar as ventilações por falta de equipamento, insegurança ou impossibilidade técnica, faça apenas compressões torácicas e aí a gente vai fazer de 120 compressões por minuto. Então, mais uma vez, né, as compressões a gente faz com os 2 polegares ou com a palma da mão, com a região hipotenar da mão. Vamos abaixar esse tórax cerca de 4 centímetros. E se eu tiver sozinho, eu vou fazer 30 compressões e 2 ventilações. Se eu tiver com outro socorrista, eu faço 15 compressões para 2 ventilações. Lembrando que se eu tiver com mais de um socorrista, a gente precisa trocar, né, os socorristas a cada 2 minutos. Então, quem está ventilando vem para compressão e quem está comprimindo vai para ventilação. E se eu não tiver nada para ventilar, eu vou somente fazer as compressões nesse bebê, cerca de 100 a 120 compressões por minuto. Bem, depois que a gente fez as compressões, a gente precisa abrir as vias aéreas. Então, antes de ventilar o bebê, é preciso garantir que o ar vai conseguir passar pelas vias aéreas. Então, vamos posicionar a cabeça do bebê, né? Coloque uma mão na testa e outra no queixo e incline levemente a cabeça para trás. Só o suficiente para o queixo ficar um pouco mais alto que o peito, igualzinho no neonato. Cuidado importante, não force demais a cabeça para trás, isso pode fechar a passagem de ar em vez de abrir. E aí, por último, a gente faz a ventilação. Então, no bebê, diferentemente do neonato, igual nós falamos, a ventilação é o último passo. Então, a gente vai seguir o ciclo CAB. Então, a gente faz a compressão, abertura das vias aéreas e ventilação. Lá no neonato, a gente abre as vias aéreas, ventila e comprime. Então, no neonato, a gente usa a sequência ABC e aqui no bebê, a gente usa a sequência CAB. Se o socorrista decidir que irá ventilar o bebê no socorro e tiver disponibilidade para isso, ele pode usar as seguintes técnicas. Então, pode ser utilizado a máscara e bolsa, que é o ambu, tá? Que é ideal, né, se disponível, e ela precisa ter a máscara adaptada para o bebê. A máscara pocket, que é uma alternativa prática e segura, que nós vimos também anteriormente. E também a respiração boca a boca, né? Que é, em último caso, a gente usa ela se a gente não tiver nenhum tipo de equipamento. E aí a gente tem que lembrar que o volume de ar que nós vamos injetar, né, na boca do bebê é o ar da bochecha. Então a gente coloca a nossa boca entre a boca e o nariz do bebê e sopra o ar da bochecha, igualzinho faz no neonato. Bem, agora nós vamos assistir um vídeo prático demonstrando como deve ser o socorro em bebês, que é aquele de 29 dias a menores de 1 ano.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tatiane Marques Torquato, sou enfermeira, docente do Instituto Federal de Goiás, campus Águas Lindas. Estamos aqui hoje para demonstrar como deve ser os primeiros socorros, em caso de parada cardiorrespiratória em bebês. E aí, bebês, a definição de bebês são crianças maiores de 29 dias. Então, nós vimos na aula anterior em neonatos, agora nós vamos ver em bebês, que é maiores de 29 dias até 1 ano de idade, tá bom? Primeira coisa, precisamos reconhecer que o bebê, ele está em parada cardiorrespiratória. E como vamos chegar nessa conclusão? Primeiro, a gente precisa ver se o bebê ele responde. Então, vamos fazer um estímulo no pé, vamos chamar o bebê, vamos fazer o estímulo nas costas do bebê. Então, se o bebê ele não respondeu, ele está o quê? Não responsivo, certo? Próximo passo, vamos ver se esse bebê ele está respirando. Então, se a parte torácica e abdominal está levantando, então levanta e abaixa. Se o bebê não está respirando, vamos para o próximo passo. Próximo passo é verificar se ele tem pulso. Então, a gente verifica que o pulso dele é braquial, então a gente vai sentir para ver se está pulsando ou não. Então, se o bebê ele não responde, ele não respira e ele não tem pulso, ele está em parada cardiorrespiratória. E aí nós vamos ter que fazer o quê? Ligar para o serviço de emergência, falar que nós estamos com o bebê de 30 dias, de 1 aninho ou de 6 meses, e aí dependendo da idade do bebê, falar que ele não responde, ele não respira e ele não tem pulso, e que a gente precisa de um DEA, de um desfibrilador externo automático. Bem, então enquanto o serviço de emergência desloca, vem até aonde está a vítima, precisamos iniciar os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. E como iniciamos nessa faixa etária? Vamos colocar o bebê numa região plana e rígida, tá? Vamos começar a fazer compressão. Então, no bebê acima de 29 dias, a gente não começa pela respiração igual no neonato. Aqui a gente começa aonde? Nas compressões. E como devem ser feitas as compressões? As compressões podem ser feitas com os polegares, igualzinho no neonato, ou com essa parte aqui da mão. Então, ou eu vou abraçar a parte torácica do meu bebê, colocar o polegar entre as linhas intermamilares e vou fazer a compressão. Ou, como esses bebês são maiores, tem tanto mais centímetros e o peso é maior também, o ideal é que a gente comece com a mão mesmo, com uma mão. Então, a gente vai fazer a compressão dessa forma, cotovelo, ele não dobra, tá? Então, vamos fazer assim, ou vamos fazer a compressão com os 2 polegares, tá bom? Então, se não conseguiu abraçar o tórax, pode vir fazer com a mão. Ah, tem algum problema com o dedão, tem algum problema na mão, algum problema no punho, já pode vir fazer com uma mão, tá? Então, a gente vai vir fazer as compressões. Então, iniciamos com as compressões. E como que é essas compressões? Qual que é a velocidade dessas compressões? Quantas compressões deve ser realizada? As compressões, se eu for fazer só as compressões e não for ventilar essa vítima, eu tenho que fazer de 100 a 120 compressões por minuto, ok? Então, se eu não tiver nenhum dispositivo para ventilar, eu vou fazer só as compressões. Mas se eu tiver algum dispositivo para ventilar, como a bolsa válvula máscara, que é o famoso AMBU, ou a máscara pocket, ou eu opto fazer respiração boca a boca. E aí, lembrando que a minha boca precisa pegar a boca e o nariz do bebê, tá bom? E aí, eu sopro também aquele sopro ali das bochechas, não é encher o meu pulmão para hiperventilar o bebê, não, tá bom? E aí, se eu tiver algum dispositivo que eu vou usar para ventilar esse bebê, eu vou fazer o quê? Abrir as vias aéreas e vou fazer 2 ventilações. Aqui é diferente, tá vendo que no neonato a gente faz uma? Aqui a gente faz 2. E aí, quantas compressões eu vou fazer? Vai depender de quanto socorrista você estiver. Se você estiver com um socorrista, você estiver sozinho,
você vai fazer 30 compressões, então 1, 2, 3, 29 e 30. Vem e faço 2 ventilações. 1, 2, 3, 29 e 30. Vou ali e faço 2 ventilações. Agora, se eu tiver com 2 socorristas, eu fazendo a compressão e um outro socorrista fazendo a ventilação, a gente faz 15 compressões para 2 ventilações. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 10, 15, 2 ventilações, né? O outro socorrista vai fazer a ventilação. E aí, eu vou fazer mais 15 compressões e o outro socorrista vai fazer 2 ventilações. Então, como que é feita a compressão aqui? A compressão, ela é feita com a mão ou com os 2 polegares, sendo que um socorrista, a gente faz 30 compressões e 2 ventilações, e com 2 socorristas, a gente faz 15 compressões e 2 ventilações. E essa compressão, ela tem que ser eficaz, que vai afundar o tórax do meu paciente até, né, assim, até 4 centímetros. A gente tem que chegar em 4 centímetros, então tem que colocar uma força ali para afundar esse tórax, né, mais ou menos 4 centímetros, tá bom? E a quantidade, se eu não tiver nada para ventilar a minha vítima, aí eu vou fazer só as compressões. Eu vou fazer de 100 a 120 compressões. Então, no bebê, acima de 29 dias até 1 ano, a gente reconhece a parada, aciona o serviço de emergência. Depois que a gente acionar o serviço de emergência, a gente coloca o bebê numa região, né, lisa e rígida. Aí a gente inicia as compressões. Então, se eu não tiver nada para ventilar, eu só vou fazer as compressões. Se eu tiver algo para ventilar, eu ainda assim inicio com as compressões e ventilo a vítima. Se eu estiver sozinha, eu vou fazer 30 compressões e 2 ventilações. E se eu tiver com o segundo socorrista, eu vou fazer 15 compressões e o outro socorrista vai fazer 2 ventilações, ok? Então, é isso em bebês. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando as aulas até aqui. E aí, vocês podem já ir respondendo o questionário que vai ficar no finalzinho da aula, tá bom? Um abraço, até mais. Bem, essas foram algumas referências utilizadas para o desenvolvimento dessa aula. Obrigada por participar do projeto de ensino Vida em Suas Mãos, Capacitação em OVAS e Parada Cardiorrespiratória. Esse material foi produzido pelo aluno do curso técnico em Vigilância em Saúde, Rafael Fernandes Alves, e revisado por mim. Um abraço, até a próxima aula.